Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha, eu tenho certeza que Deus ele tem algo especial para falar ao seu coração no dia de hoje. É um dia especial, sem dúvida alguma. Por quê, pastor? Porque eu sei que Deus vai fazer uma obra na sua vida. Por isso eu sei que é um dia especial. Eu quero que você fique atento a essa palavra que Deus tem para te entregar, porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito algo muito importante, preste atenção. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Primeiro eu quero que você entenda que era Moisés o servo do Senhor. Josué, ele era servo de Moisés. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer que tem certas coisas que o Senhor Deus, ele não vai falar com a pessoa diretamente, ele vai falar com a autoridade dele. Ali, no caso, ele falava com Moisés, Moisés falava com o povo. Há situações que Deus ele vai transmitir ao pregador, para poder transmitir à pessoa. Tem coisas não, tem coisas que Deus vai falar direto com a pessoa. Mas por que isso, pastor? Porque às vezes a pessoa não está madura o suficiente para compreender. Então, como é necessário que aquela palavra chegue urgente a ela, com um entendimento claro, o Senhor Deus usa alguém já preparado, alguém já experiente, para transmitir aquele recado de Deus para a pessoa. Então, muitas coisas, preste atenção, Deus não falava com Josué, ele falava com Moisés. Mas agora Moisés estava morto, ele não ia mais falar com Moisés. Por quê, pastor? Porque Deus não fala com quem está morto. Nós temos que tomar um cuidado. Por quê, pastor? Porque Deus não fala com quem está morto. Tomar um cuidado, porque muitas vezes a pessoa nem percebeu e ela está morta. Porque morte aos olhos de Deus, nesse caso aqui, era literalmente, fisicamente. Moisés estava morto fisicamente. Mas morte aos olhos de Deus, na verdade, é aquela pessoa que está separada dele. A pessoa que está separada de Deus, ela está morta. Então, muitas vezes a pessoa, apesar de estar frequentando a igreja, ela está morta, ela está separada da palavra. Por quê, pastor? Não estamos dando segundo os preceitos de Deus. Então, Deus não vai falar com essa pessoa, Deus não vai. Até porque a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. Então, toma cuidado. Só está vivo aquele que está ligado com Cristo. E só está ligado com Cristo aquele que está andando na palavra. Você compreende? Mas nesse caso aqui, Moisés literalmente estava morto. E o Senhor Deus, ele tinha uma obra para dar sequência, e ele escolheu Josué, um servo de Moisés, alguém fiel. Agora ele se tornaria servo de Deus. Você compreende? Preste atenção. Versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O Senhor Deus, ele iria cumprir a promessa. Ele fez uma promessa que ele levaria o povo a uma terra que mana leite e mana mel. Ele fez uma promessa que ele daria ao povo vitória sobre os inimigos. E ele estava fazendo uma declaração: olha, onde você colocar a planta dos teus pés, ali eu vou dar a vocês. Ou seja, eu vou cumprir a promessa que eu fiz ao meu servo Moisés. Moisés não vai lá, porque Moisés morreu, mas você vai dar sequência ao plano. Muitas vezes a pessoa não entende. O Senhor Deus, ele tem um plano na vida dela, mas aquele plano não vai ser com o pastor que hoje fala com você, vai ser com outro. E muitas vezes a pessoa não quer aceitar. Muda o pregador, ela, eu não vou mais na igreja. Mudaram o pregador. Toda vez que eu falo isso, eu me lembro de uma senhora. Já contei milhares de vezes. Eu estava fazendo um programa de televisão. E essa senhora era um programa ao vivo. O nome do programa era Conversa com o Pastor. E essa senhora telefonou. Eu olhei, viu, eu tinha um computador na minha frente, com os telefones da onde o código, o local. Eu vi que é a área de São Paulo. E eu atendi, eu falei, conversa com o pastor, e a senhora falou comigo, olha, eu estou muito triste. Eu falei, mas está triste por quê? Tiraram o meu pastor. Eu falei, a senhora fala de onde? Ela falou, falo de Guarulhos. Aí eu fiquei pensando, né? Na época era o pastor Luiz,
que era o pastor de Guarulhos, né? Eu falei, mas eu nem sabia que o pastor Luiz tinha sido trocado, né? Aí eu falei para ela, eu nem sabia que o pastor Luiz tinha sido trocado. Ela falou, não é o pastor Luiz. Eu falei, não, como tinha várias outras igrejas em Guarulhos, né? Tinha mais 4, se eu não me engano. Eu falei, mas a senhora fala de onde? Ela falou de Guarulhos. Eu falei, mas que igreja nossa? Ela falou do centro, a sede. Eu falei, mas eu nem sabia que o Luiz tinha sido trocado. Ela falou, não, é o mestre Camilo. Eu falei, mas você não está brincando comigo? O mestre Camilo saiu daí faz 2 anos. Ela, mas ele era meu pastor. Eu falei, ele era seu pastor ou ele era seu Deus? Pastor, não me repreenda. Eu falei, repreendo sim. Ele não era seu pastor, ele era seu Deus. E tem muitas pessoas que estão na mesma posição. Troca o pregador, ela pega e sai da igreja. A obra que Deus tinha para fazer através da vida dela, para dar sequência na vida dela, não vai poder. Por quê? Porque ela resolveu que aquele pastor que chegou não serve para ela. Irmão, Moisés estava morto. Agora o Senhor Deus, ele ia dar sequência. Preste atenção nisso, ó. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Ele estava cumprindo, ele ia cumprir a promessa, a obra, através de Josué. Mas era uma promessa que ele fez, que cumpriria em Moisés. Mas, no entanto, Moisés morreu, era através de Josué. Às vezes você não consegue entender. Deus colocou um homem de Deus para te dar uma orientação, para te levar até um certo ponto. Agora é necessário te levar a um patamar maior, a um outro ponto. E a pessoa então, ela aborta a obra de Deus, ela aborta o plano de Deus, porque ela decide que aquele pregador não serve mais para ela. Ela decide que esse outro que chegou não é bom para ela. Não, eu pertenço a Deus, eu tenho que deixar Deus dirigir minha vida. Se o Senhor Deus, ele quer me abençoar através de Moisés, ele vai me abençoar através de Moisés. Mas se é através de Josué que ele quer me abençoar, então eu vou ficar quieto aqui e vou receber a bênção que ele tem para mim através de Josué. O Senhor Deus, ele faz conforme ele quer. Se eu pertenço a ele, eu tenho que aprender a me submeter. Mas tem pessoas que não, elas estão naquele patamar que a Bíblia já disse um dia, que as pessoas, elas escolheriam pastores, elas teriam comichão no ouvido, elas escolheriam pastores segundo o agrado delas. Quer dizer, pessoas que falam segundo aquilo que ela quer ouvir. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de ser corrigido, ninguém gosta de falar, você está errado, você precisa mudar. Só que às vezes é preciso. Às vezes é preciso uma correção, tanto que o próprio Deus diz que ele corrige quem ele ama, e ele açoita aquele que ele tem por filho. Então a pessoa tem que ter esse entendimento. O plano original era através de Moisés, mas ocorreu uma situação, o povo andou 40 anos, Deus teve que dar sequência a esse plano através de Josué. Às vezes o plano é através do pregador fulano, mas só que o tempo daquele pregador fulano ali já se foi. Deus dá sequência ao plano através do pregador Beltrano. Mas afinal de contas, eu estou na igreja por causa do pregador ou eu estou na igreja por causa de Jesus? Quem é o meu Senhor? É o pregador ou é o Senhor Jesus? Não, é Jesus. Então por que é que você saiu? Por que é que você foi embora? Porque você ouviu algo que você não gostou? Porque você foi chamado a atenção? Porque você queria que fosse de um jeito e se tornou do outro? Afinal de contas, a obra de quem é? A obra é sua ou a obra é de Deus? Nossa, a obra é de Deus, deixa ele fazer conforme ele quer, deixa ele fazer conforme ele planejou, conforme ele desejou. O que eu tenho que aprender é aceitar a orientação e a direção que Deus está trazendo. Agora não era mais através de Moisés, agora era através de Josué. E ele falou no 3, diminui o som um pouquinho que está muito alto. E ele falou no 3, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Quer dizer, a intenção era com Moisés, mas agora ia ser através de Josué. Desde o deserto e desde esse Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Presta atenção, existe um termo.
você tem que ter esse entendimento. Existe até um local onde nós podemos ir. E qual é o local, pastor? O limite é a palavra. Eu não posso pedir a Deus nada fora da palavra. Eu não posso viver nada fora da palavra. Se eu quiser que Deus esteja comigo, se eu quiser que a bênção de Deus esteja na minha vida. Hoje eu estava andando com a minha esposa, e aí eu vi uma certa situação, e me veio o coração, né? Eu falei, puxa vida, eu oro a Deus, eu leio a Bíblia, eu tenho o Espírito Santo, e às vezes eu sinto algumas dores. Eu falei, como é que essa pessoa ela consegue viver, né, sem a presença de Deus? Mas só que Deus já havia me dado uma resposta. Aquele que está morto não sente nada. Cuidado, quem está morto não sente arrependimento. Quem está morto não sente a falta da presença de Deus. Quem está morto não sente o fedor do pecado. Quem está morto nem percebe que está em pecado. Por quê, pastor? Porque quem está morto não sente nada. E a pessoa que está morta, ela é a pessoa que está separada da palavra. É preciso você ficar nos termos de Deus. E os termos de Deus é a palavra. A Bíblia diz que aquele que cruza o muro, atravessa o muro, esse será picado por uma cobra. Então você tem que tomar cuidado. Nós temos que tomar um cuidado. Versículo 5. Deus faz uma promessa maravilhosa aqui, ó. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Foi uma promessa. Só que com tristeza, irmão, eu venho falar para você que Deus não pôde cumprir essa promessa. Se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver, se eu não me engano, lá no capítulo 7 de Josué, que depois deles terem conquistado Jericó, a cidade das palmeiras, né? A Bíblia mostra que eles foram a uma outra batalha, a uma cidade chamada Ai, e ali ele foi derrotado. Olha, o Senhor Deus, ele fez inúmeras promessas para mim e para você, mas no momento que eu saio da palavra, ele fica impossibilitado de cumprir essa promessa. Ele fez uma promessa, preste atenção na promessa que ele fez, versículo 5, ninguém te susterá diante de ti. Ele está falando, ninguém vai ficar de pé diante de você. Todos os dias, ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Só que Deus não estava lá naquela batalha em Ai, por isso que eles foram humilhados, por isso que eles viraram as costas para o inimigo, por isso que pessoas morreram. Por quê? Porque Deus não estava presente. Por quê? Porque havia pecado. Havia um homem chamado Acã, que se encantou com meio quilo de prata e uma capa babilônica, e o Senhor Deus já havia avisado que não era para pegar o despojo, mas ele pegou, ou seja, ele desrespeitou, ele saiu do termo. No momento que eu saio do termo, do limite, que é a palavra, meu irmão, Deus não vai estar comigo. As promessas que ele fez a mim, ele não vai poder cumprir essas promessas. Quantas pessoas hoje falam, mas Deus me fez uma promessa, eu estou esperando essa promessa se cumprir, mas não vai se cumprir nunca. Mas por quê? Porque a pessoa vive fora da palavra. O Senhor Deus fez uma promessa para ele, nunca ninguém ficará de pé diante de você. Nunca você vai ser derrotado, nunca você vai ser vencido. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Só que Deus não pôde cumprir essa promessa por causa do pecado. O pecado, ele aborta o plano de Deus. O pecado impede Deus de realizar o sonho dele na vida da pessoa. E pecado não é o que alguém diz, o que alguém fala. Pecado é aquilo que a palavra diz. No momento que eu desrespeito a palavra, Deus diz para não fazer, eu faço. Deus diz para fazer, eu não faço, porque tem o pecado da omissão também. A pessoa, ela deixa de fazer. É coisa séria. No momento que eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de estar vivendo de acordo com os princípios de Deus, eu vou dar oportunidade para o meu adversário roubar os meus sonhos. O pecado, ele rouba os sonhos, ele impede os planos de Deus de serem executados. Vou ler novamente o 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Você nunca vai ser derrotado, ele estava falando. Nunca. Todos os dias da tua vida você vai vencer. Mas não foi o que aconteceu. Repito,
por causa do pecado. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Agora ele fala uma outra coisa, que essa palavra, inclusive, foi a palavra que Deus me deu quando eu comecei. Eu me lembro que eu queria muito ser pastor, eu era um dos auxiliares do pastor, eu não era o auxiliar principal, havia outros auxiliares ali, tinha pelo menos uns 2 auxiliares principais, eu era só mais um deles ali, como diz o outro, não mandava nada. E eu queria muito ser pastor, e eu orei, eu me consagrei, eu busquei para que esse sonho de pregar o evangelho como pastor, porque eu já pregava o evangelho, mas não na posição de pastor, eu já fazia o que o Senhor Jesus mandou, ele dizia de pregar o evangelho a toda criatura, eu fazia isso em todo lugar que eu ia, eu falava do amor de Deus, eu explicava para as pessoas, eu era até chato, os meus familiares eu acho que nem me suportavam, de tanto que eu queria, falava de Jesus para eles, e falava de Jesus para todo mundo, então eu já pregava o evangelho. Eu lembro que eu fazia uma comunidade, num bairro em São José do Rio Preto, e estava aqui tentando lembrar o bairro, eu lembro o bairro do lado, que é a Vitória Régia, o outro bairro, o bairro que eu fazia mesmo, eu não me lembro. Eu lembro da Vitória Régia, perto da Vila Toninha ali, mas o bairro que eu fazia mesmo, eu não estou me lembrando. Então, mas era perto, era um do lado do outro, dividia-se por ruas, né, de um bairro para outro. Então o que acontece? Eu já pregava, mas ser pregador do evangelho era o meu sonho, subir no altar, ensinar as pessoas, falar da palavra de Deus era o meu sonho. E de repente chegou o sonho. Eu lembro que o pastor na época era o Valmir Félix, era meu pastor, eu era obreiro em São José do Rio Preto, ele era meu pastor, e ele veio e falou dessa maneira, ele falou, rapaz, eu não sei porquê, ele falou para mim desse jeito, um grande incentivador, ele falou para mim, rapaz, não sei porquê, mas o missionário mandou dar uma igreja para você, eu não entendi o porquê. Ou seja, você não serve para nada, né? Eu não sei porque que ele mandou, mas era plano de Deus. E quando chegou essa responsabilidade para mim, eu lembro que eu tremi. E eu fui orar, eu falei, Deus, e agora? O que eu faço? Aí Deus me deu essa palavra aqui, eu vou te mostrar aqui agora. Esforça-te, que é o Josué 1,6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então Deus falou, você se esforça, porque eu escolhi você para levar o povo à salvação. Você se esforça e tem muito bom ânimo. E eu passei então a me esforçar muito. Então eu passei a orar muito, eu passei a jejuar muito, eu passei a ler muito a Bíblia, ou seja, eu passei a me esforçar em conhecer a Deus e fazer a obra de Deus e me encher de Deus. E eu vou dizer para você uma coisa, se você quer a bênção de Deus na sua vida, você não precisa ser uma pessoa letrada, uma pessoa culta demais. Olha, se esforça em conhecer a Deus, se esforça em respeitar a orientação daquilo que você já conhece, a palavra que você já conhece, se esforça em obedecer ela, estar nela, se esforça em orar, por mais que você não tenha vontade, ore, por mais que você não tenha vontade, leia a Bíblia. Eu coloquei dentro de mim de um jeito a coisa que, por mais que eu não tinha vontade de fazer, eu fazia assim mesmo. Por quê, pastor? Porque isso é esforço. O esforço é isso, é você ir além da tua vontade, além do teu ânimo, você vai além. Eu lembro que o meu pastor, ele jejuava 12, eu jejuava 24, ele orava meia hora, eu orava uma, eu sempre fazia mais do que ele. Por quê, pastor? Porque eu entendi que Deus falou, você quer minha ajuda? Eu quero, então você vai ter que se esforçar. E eu digo para você uma coisa, sem esforço, ninguém tem a ajuda de Deus. Deus não ajuda preguiçoso, Deus não ajuda desanimado, Deus não ajuda aquele que não quer ajuda. Então se esforça, que Deus vai te abençoar. Não foi Jesus quem disse isso, mas alguém um dia disse que insanidade é você fazer a mesma coisa toda vez querendo um outro resultado, né? Não tem como. Isso é loucura, isso é ser insano, é loucura. Então quer dizer, você quer uma vida diferente? Eu quero, pastor, então muda a postura, começa a se dar, começa a se dedicar, começa a se entregar, começa a se esforçar. Essa palavra mudou a minha vida. Esforça-te e tem muito bom ânimo. Por quê, pastor? Porque vai vir situações para te desanimar,
Por isso que ele está falando, tem muito bom ânimo. O adversário, ele quer te parar. Então ele quer colocar a tristeza, ele quer colocar o desânimo na tua vida. Não parece que quando você está levantando, parece que vem uma porretada maior ainda? É para você não caminhar, é para você desistir. Mas a Bíblia diz, enfrente o diabo, que ele vai fugir de você. Se sujeite a mim, ou seja, me obedeça. Enfrente o diabo, ele foge de você. Porque você estando na vontade de Deus, na palavra, na orientação de Deus, você está revestido de força e de poder. Você não vai estar só. Você pode enfrentar o adversário, que ele vai fugir de você. Então esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça, não precisa fazer mais nada, ele está falando. Agora preste atenção nisso, ó. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então o esforço era para quê? O esforço era para fazer tudo que Deus estava mandando fazer. Porque tem coisa que Deus manda fazer que é fácil. Tem coisa que Deus manda fazer que é um sacrifício enorme. Mas ele está dizendo, se esforce e faz. Se esforce e faz, porque você se esforçando, eu vou estar com você. E eu vou dar a vitória para você. Ó. Presta atenção nisso, ó. É o 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Então você tira Moisés e coloca, ó, dessa maneira: tão somente te esforça e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Jesus te ordenou. Da palavra de Deus, da palavra do Senhor Jesus, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Faz tudo que Jesus falar com você. Não é o que o pastor Antônio Júnior falar, que o pastor Ciclano falar, que o líder Beltrano falar. Você não vai dar conta da tua vida a nenhum de nós. Vai dar conta da tua vida ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que chegará um dia que nós estaremos diante do tribunal de Cristo, aonde nós daremos conta de todo tipo de comportamento que tivemos aqui nessa terra. Se eu tive um comportamento de acordo com a palavra, vou ser recompensado assim. Se eu tive um comportamento fora da palavra, vou ser recompensado assim. Então se esforça para fazer a vontade de Deus. Eu sei que às vezes é difícil. Eu não vou ficar com hipocrisia não. Fazer a vontade de Deus às vezes é um sacrifício enorme. Você tem que abrir mão de coisas, você tem que abandonar sonhos, você tem que falar não para os seus sentimentos muitas vezes, você tem que se afastar às vezes de pessoas que você tem como importante para você. Muita coisa você tem que fazer às vezes. Às vezes é fácil. Por que que é fácil? Porque vai de acordo com o que você planejava, vai de acordo com o que você desejava. Agora, se é de acordo com o que você planejou, desejou ou não, não importa. O que importa é você ficar na vontade de Deus, porque assim você vai ter a ajuda dele e vai ter o sucesso que você precisa. Você está compreendendo? O sucesso que você deseja. Eu aprendi que às vezes eu tenho que fazer aquilo que eu não quero para alcançar o que eu quero. Aquilo que a minha carne não quer, para alcançar o que eu quero. Porque não adianta vir com essa hipocrisia de falar, não pastor, eu levanto todo dia com vontade de orar. Mentira. O senhor levanta todo dia com vontade de orar, pastor? Claro que não. Tem dia que eu não quero orar, tem dia que eu não quero ler a Bíblia, tem dia que eu sei que eu tenho que fazer jejum, eu não quero fazer jejum. Posso falar mais? Tem dia que nem quero vir à igreja. Por quê? Porque eu sou humano. E aí, pastor? E aí que eu faço aquilo que a Bíblia mandou fazer. A Bíblia mandou eu orar, eu oro. A Bíblia mandou eu jejuar, eu jejuo. A Bíblia mandou eu ler, eu leio. A Bíblia mandou eu estar na casa de Deus, eu estou. Porque eu não tenho que ser conduzido pelos meus sentimentos, eu tenho que ser conduzido pela palavra. Eu tenho que ser conduzido pela palavra. Eu tenho que fazer tudo aquilo que Jesus está mandando eu fazer. É nesse sentido que Deus estava falando com Josué. Se esforça para fazer tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenou. Então ele está dizendo hoje para mim e para você, ou Antônio Júnior, ou Maria Aparecida, ou Joaquim da Silva, se esforça para fazer tudo aquilo que Jesus manda você fazer. E tem coisas
que o Senhor Jesus pediu para mim que Ele não pediu para você. E tem coisas que Ele pediu para você e não pediu para mim. Por quê, pastor? Porque apesar de nós termos o mesmo Senhor, Ele tem planos diferentes para mim e planos diferentes para você. O final de tudo isso vai ser uma vida eterna com Ele, mas Ele tem planos diferentes. O plano que eu tenho com a minha mão, eu não tenho com o meu pé. Faz parte do meu corpo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Tanto o meu pé faz parte do meu corpo como a minha mão. Mas eu tenho planos diferentes, faço uso diferente deles. Então o Senhor Deus, Ele faz uso diferente também de cada pessoa. O final vai ser o sucesso, vai ser a vida eterna, com certeza. Olha o versículo 8. Não se aparte, olha o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Irmão, tem pessoas que eu converso com ela, eu nem sei se ela é de Jesus. Ela nunca tem uma palavra, ela nunca tem um versículo. A Bíblia diz que fala a boca, está cheio o coração. Ela fala de um monte de coisas, ela fala de N assuntos, mas da palavra de Deus ela nunca fala. Nunca tem nada, você nunca ouve nada, nunca ouve uma revelação, nunca ouve um entendimento, ela nunca fala nada. Parece que Deus não fala com ela, mas Deus não fala com ela porque ela não fala com Deus. Irmão, Ele está dizendo, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite. Ele está dizendo, toda vez que você tiver uma oportunidade, vai lá. Vai meditar na minha palavra, que eu vou abrir o teu entendimento. Eu vou abrir os teus olhos, eu vou abrir a tua visão. Mas quando nós temos um tempo, nós fazemos um monte de coisa, menos nos dar a Deus. Pelo contrário, você vai conversar com alguém e fala, pastor, mas você está orando, eu não tenho tempo de orar, pastor. Não tenho tempo de ler a Bíblia, pastor. Eu não tenho tempo, mas tenho tempo para Netflix, eu tenho tempo para comer pipoca, eu tenho tempo para passear com a família, eu tenho tempo para isso, tenho tempo para aquilo. Não que seja errado nada disso. O errado é não ter tempo para Deus, é não separar o momento para Deus. O errado é não colocar Ele em primeiro lugar. Isso que é errado. Às vezes as pessoas não entendem. Nunca foi pecado você assistir um filme, desde que ele não seja um filme ilícito. Nunca foi pecado você sair para passear numa praça com o seu namorado, com o seu marido, com a sua família. Nunca foi pecado você ir para a praia. A praia foi feita para mim mesmo. Foi feita para quem? Foi feita para quem? Pro incrédulo? Não, a praia foi feita para mim mesmo. Nunca foi pecado para a praia. Nunca foi pecado. O pecado é esquecer Deus, é colocar Ele em segundo plano, é colocar a praia em primeiro lugar, é colocar o time de futebol em primeiro lugar, é colocar o trabalho em primeiro lugar, é colocar a mulher, o filho em primeiro lugar, é colocar a igreja em primeiro lugar. Primeiro Jesus, primeiro Deus, Ele tem que ter em primeiro lugar. Você compreende, sim ou não? Não te aparta da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzas. Presta atenção nisso. Olha o versículo 8 novamente. Não te aparte o livro, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Presta atenção nisso. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Você vê que eu lembro que eu dei uma palavra onde eu falava sobre o apóstolo Paulo. Tem um monte de crente que acredita que o apóstolo Paulo caiu do cavalo quando ele encontrou Jesus. Agora você vai lá ler, nem cavalo tem na história. Mas por quê? Porque a pessoa ela não lê, ela só conhece a história de alguém ter falado, e quem falou ainda falou errado. Eu lembro que nessa mesma mensagem eu falava de Elias indo à glória, e as pessoas declarando que Elias subiu aos céus numa carruagem de fogo. Mas só que não é verdade. Não, pastor, eu li. Você nunca leu. Você até ouviu alguém falar, mas nunca leu. Esse é o problema do crente, ele não lê a Bíblia. Mas Elias subiu, pastor, não. Elias subiu no rodemoinho de vento. Houve realmente, né? Na história pelo menos tem uma carruagem de fogo que passou entre eles, e ele então subiu no rodemoinho de vento. Pelo menos tem uma carruagem da história. No caso do apóstolo Paulo, nem cavalo tem na história. Mas por que há esses equívocos todos? Porque a pessoa, ela não faz o que essa palavra manda, ela não medita no livro dessa lei, ela não compreende as escrituras.
E aí fica falando o que os outros falam. Fica repetindo o que os outros falam. Não, eu tenho que por mim mesmo vir examinar as escrituras. Não aparta da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto dele está escrito. Eu tenho que fazer conforme está escrito na palavra, não conforme alguém diz. Porque então farás prosperar o teu caminho. Quer prosperar? Não só financeiramente, quer prosperar, quer progredir, porque prosperidade é isso, é evolução, é progresso. Quer prosperar, quer progredir, quer evoluir? Pastor, eu quero. Medita no livro dessa lei. O teu caminho vai ser um caminho de sucesso, vai ser um caminho de bênção de Deus. Eu vou ter que ficar por aqui por causa do horário. Se Deus permitir, nós vamos continuar falando sobre isso mais um pouco mais tarde, uma outra hora. Agora eu vou ministrar aqui a Santa Ceia, que hoje eu estou fazendo a Santa Ceia do fortalecimento da família. Ô pastor, mas poxa vida, eu não sabia. Então, se você é membro de Piracicaba, todos os dias eu mando mensagens, e inclusive hoje eu mandei mensagem que nós estaríamos participando aí da Santa Ceia. Mandei a pessoa vir buscar aí o kit dela de Santa Ceia, né? É que tem pessoas que é aquilo que a Bíblia diz, não lançai pérolas aos porcos, né? Tem pessoa que fica nessa situação. Todo dia você manda uma mensagem, ou seja, uma pérola, mas só que a pessoa despreza. Ela não sabe o valor que tem, não lê, não medita. Aquilo ali poderia mudar a vida dela, mas ela despreza, né? É como se você estivesse lançando pérolas aos porcos. O porco, ele não sabe o valor de uma pérola. Então tem gente que não sabe o valor da palavra, despreza a palavra, está se colocando na posição de porco. É muito sério. Lá em 1ª carta aos Coríntios, deixa eu pegar aqui, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, o versículo o 23, está escrito da seguinte maneira: 11:23. Mas também não ia conseguir nunca, né? Eu estou lá em Crônicas, aí não ia ter jeito, né? Não sei que Crônicas veio fazer aqui, aí não tem jeito. Eu estou olhando, está tudo diferente, eu falei, mas como? Eu estava em Crônicas, não ia ter jeito. Preste atenção, 11:23, de 1ª carta aos Coríntios. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão, beber este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Então, você tem que ter um entendimento. O que é comer e beber indignamente, pastor? Comer e beber em pecado. Lá em 1ª carta de João 9, a Bíblia diz que quando eu confesso o pecado, Deus é fiel e justo para me perdoar do pecado e me purificar de toda injustiça. Então, como eu fico livre do pecado, pastor? Através da confissão. Não tem jeito de ficar livre do pecado se não houver confissão. Se eu pequei contra Deus, eu confesso só a Deus. Se eu pequei contra uma pessoa, eu tenho que confessar também essa pessoa. Ô pastor, mas aí é complicado, pastor. Mas é o único jeito de ficar livre do pecado, é por meio da confissão. Não há nada que você faça que te livre do pecado, a não ser a confissão. Tem que chegar e tem que confessar. Pastor, mas se eu confessar para meu marido, eu vou perder o marido. Você devia ter pensado isso antes, de ter feito o que fez. Ou perde o marido ou perde a salvação. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Mas eu acredito que se você orar a Deus, a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se você orar a Deus, o marido vai estar com o coração preparado por Deus para receber a notícia. E vice-versa, a esposa vai estar com o coração preparado por Deus para receber a notícia. Mas eu digo uma coisa para você: não tem como você ficar livre do pecado se não for por meio da confissão. Se pecou contra Deus, confesse só a Deus. Se pecou contra Deus e mais uma pessoa, confesse a Deus e confesse a pessoa. É o único jeito. Então, comer e beber indignamente é comer e beber em pecado.
Não pode. Agora a Bíblia diz mais, eu tenho que discernir, eu tenho procurado explicar para a pessoa o que é Santa Ceia. Nós tivemos agora esses dias a Páscoa. A Páscoa, na verdade, essa Páscoa do chocolate, que eu não tenho nada contra, diga-se de passagem, não tenho nada contra, não é a verdadeira Páscoa aos olhos de Deus. Páscoa, na verdade, é uma festa que o próprio Deus decretou. O povo estava no Egito, 430 anos de escravidão. O Senhor Deus, então, o que ele fez? Ele mandou um libertador chamado Moisés. Esse homem foi com a força, com o poder de Deus. E o que ele fez? Ele retirou o povo do Egito. Mas antes mesmo dele sair com o povo do Egito, o Senhor Deus mandou que se comemorasse aquele dia de libertação, aquele êxodo, né? Aquela saída. E ele mandou que se comemorasse dessa maneira, comendo o cordeiro, carne seria assada no caso, e ervas amargas. Então a Páscoa, na verdade, é uma festa que declara a libertação. Jesus veio e fez a mesma coisa que Moisés fez, só que no campo espiritual. E ele comeu a Páscoa, ele comemorou a libertação do povo de Deus. Quando ele morreu e ressurgiu por nós. Ele comemorou antes, Deus mandou que fosse feito isso antes. Você compreende? Então coloque isso dentro do teu coração, porque Deus tem muitas bênçãos para você. Você tem um minuto para pedir perdão a Deus. A Bíblia diz: examine o homem a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Então você que tem que se examinar. Eu tenho que me examinar. Então, um minuto para você confessar a Deus, e eu vou aqui orar junto com você, para que Deus também possa me perdoar de qualquer pecado que eu tenha cometido. O Senhor, pastor, sou homem como você, cometo erros e falhas da mesma maneira. Pai, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença. A tua palavra diz que quando nós confessamos o pecado, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar o pecado, meu Deus, nos purificar de toda a injustiça. Deus, perdoe cada pecado cometido por mim, cometido por essa pessoa. Pecados, meu Deus, que nós cometemos por palavras, por pensamentos, por intenção do coração, consciente, inconsciente, por omissão, por sonhos, por desejos. Limpa-nos, Pai, lava-nos com o sangue do Senhor Jesus, Pai. Esse é o meu pedido para a tua glória, Pai. E eu peço no nome do Senhor Jesus. Diga assim seja. Pode pegar o pão, já está aí, preparado, segura, levanta aos céus, Pai. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, transforme esse pão na carne do Senhor Jesus, Pai. E no momento que essa pessoa comer dessa carne, que ela receba, meu Deus, o benefício que essa obra magnífica trouxe, Pai. Meu Deus, que ela fique livre de todo tipo de doença, de todo tipo de enfermidade, porque a tua palavra diz que uma das obras que foi feita pelo Senhor Jesus, é que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então que essa pessoa fique livre do Covid, que essa pessoa fique livre de qualquer tipo de bactéria, de bacilo, de vírus, que essa pessoa fique livre, meu Deus, da dengue, meu Deus, em nome de Jesus, que todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade seja completamente destruída, Pai. Eu peço para a tua glória, Pai, em o nome de Jesus. Pode comer da carne do Senhor Jesus. Com tuas santas mãos, renova meu coração e me leva nos teus braços. Te adorarei, Senhor, de todo o meu coração, e eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Levante o cálice aos céus, Pai. Que o Senhor possa transformar esse suco de uva no sangue de Jesus. O sangue que foi derramado no Calvário, o sangue que foi o preço pago, para que nós pudéssemos ter amizade com o Senhor novamente, para que nós pudéssemos ser reconciliados com o Senhor novamente. Meu Deus, o preço que nos livrou da morte e do inferno. Pai, no momento que essa pessoa tomar desse sangue, que ela receba o benefício do sangue derramado, para a tua glória, no nome de Jesus. Beba do sangue de Cristo. Aleluia.
Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus e que a bênção do Espírito Santo esteja com você. Nós teremos a nossa Santa Ceia oficial no próximo domingo agora, às 8 horas da manhã, a primeira reunião. Depois nós teremos às 2 horas da tarde, depois nós teremos às 18 horas e 30 minutos. Eu espero que até lá as autoridades, os ministros, possam ter definido a favor do povo de Deus, mas se por um acaso nós não pudermos fazer o culto presencial, mas o culto online vai ser feito. Mas vamos orar para que possamos fazer o presencial, tá bom? Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Agora você que veio receber a unção, coloca a mão sobre a sua cabeça, você junto com o seu marido aí. Deixa eu te dar uma bênção especial. Eu já orei por você hoje, mas eu quero fazer mais uma oração. Pai, tem um objetivo essa Santa Ceia. Meu Deus, é fortalecimento familiar. Meu Deus, eu quero uma bênção para os casais, porque uma família começa com o marido e a mulher. Meu Deus, se houver uma incompatibilidade, se houver uma frieza, se houver uma discórdia de alguma maneira, uma obra qualquer do diabo, ou até mesmo uma aliança rompida, um pecado entre eles, que o teu poder venha agora, porque eu estou quebrando toda a força do inferno, dizendo espírito de adultério, espírito de prostituição, espírito do inferno que entra para destruir, para roubar a alegria, o prazer do casal. Eu te repreendo, eu digo, vai embora, solta esse casamento, solta esse casal agora, em o nome de Jesus Cristo. Eu quebro a tua força, sai da cama do casal, sai do meio deles agora, todo mal sai em nome de Jesus. Pai, eu estou trazendo a bênção aos casais, para a tua glória, e abençoo cada membro da família também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou ficar por aqui, forte abraço, Deus te abençoe, tchau. Vem me